Boa noite, meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, nessa noite, para nós lermos a palavra de Deus e refletir. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. E diga para o seu irmão que está do seu lado, diga: Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Quantos creem que Deus vai falar com você nessa noite? Aleluia. Quando eu entrei com meu filho, quando eu pisei os meus pés ali na porta da igreja, eu olhei para ele e disse: essa igreja é tua, você pertence a essa igreja. Mas que ele não entendia, mas eu já profetizei: você é dessa igreja aqui, amém? Eu pude glorificar e depois, acho que domingo que vem eu vou poder apresentar ele, que meu pai não veio, então eu vou esperar, né? Domingo que vem eu apresento ele. Então os irmãos compareçam em nome de Jesus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jeremias, no capítulo 1, e o verso de número 5 em diante. O livro de Jeremias, capítulo de número 1, do verso número 5 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Você precisa vir, irmão, para EBD de manhãzinha, às 9 horas, precisa vir, tá bom? Hoje foi uma bênção, hoje tinha 25 pessoas aqui, essa fileira toda cheia, e os irmãos que estavam aqui, pude ser abençoado, eu fui abençoado, né? E você precisa vir para aprender da palavra de Deus, amém? Diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou ainda só um menino. O Senhor, porém, me disse: não diga, sou apenas um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me: ponho minhas palavras na tua boca. Olha, neste dia eu te ponho sobre as nações e os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, pegue na mão do irmão mais lindo e cheiroso que está do seu lado. Vamos fazer mais uma oração nessa noite, para que o Senhor possa falar conosco, amém? Senhor, grande Deus e eterno Pai, a tua glória dura para sempre, toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Espero, Senhor, ó Pai, em ti nessa noite. Espero, ó Pai, a tua bênção nessa noite sobre a nossa vida, sobre esta casa. Que a tua unção possa nos envolver, que a tua graça possa nos envolver, que o teu poder possa nos envolver, para que o teu nome, ó Deus, possa ser glorificado, para que o teu nome, Jesus, possa ser exaltado. Meu Deus, enquanto eu oro, eu quero que o Senhor vai trabalhando. Ó Deus, enquanto eu oro, o Senhor está trabalhando. Enquanto eu oro, o Espírito Santo tem a liberdade para, Senhor, transformar. Enquanto eu oro, o Espírito Santo tem a liberdade para falar conosco. Enquanto eu oro, o Espírito Santo tem a liberdade para batizar. Em nome de Jesus, você que crê, pode se assentar aplaudindo ao Senhor Jesus.
A vida, ela é um mistério em que a cada dia nós vamos desvendando esse mistério aos poucos. Mas nós lemos na Bíblia Sagrada um grande homem sábio, Salomão, em que na sua velhice ele dizia: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E conforme nós vamos crescendo, vamos envelhecendo, nós vamos aprendendo sempre algo novo. Vamos sempre absorvendo coisas novas, coisas boas e também coisas ruins. A vida, ela é um mistério porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. A vida, ela é um mistério porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Se Jesus vai voltar, se Jesus não vai. A vida é um mistério porque nós não sabemos se ao dormirmos vamos saber se nós vamos acordar de novo. É por isso que a vida, ela é um mistério. E eu li esta passagem bíblica sobre Jeremias, mas eu não quero falar somente dele. Eu quero falar para você hoje de uma chamada de Deus ao nosso coração. Diga comigo: uma chamada de Deus ao nosso coração. Eu li este texto da Bíblia porque diz de Jeremias que Deus conhecia Jeremias ainda que ele estava no ventre da tua mãe, ainda na madre da sua mãe. Deus disse: te santifiquei e te dei as nações por profetas. E logo Deus começa a falar comigo que ninguém nasce sem propósito. Diga para o seu irmão que está do seu lado: ninguém nasce sem propósito. Ei, olhe para mim nessa noite. Se você está aqui é porque você precisa fazer alguma coisa. Se você nasceu, se você está vivo é porque você tem que fazer alguma coisa. Ninguém é um Zé Ninguém, ninguém é um Zé na esquerda. Ninguém pode falar assim: eu não presto para nada. Ninguém pode falar assim: eu não sirvo para nada. Tira isso da sua mente, você serve para alguma coisa. Que no dia que você não serve mais para nada, Deus te tira desta terra. No dia que você olhar para você e dizer assim: eu não presto, lembra-se que tem um Deus que te chamou e te escolheu. Lembra-se que tem um Deus que dentro do ventre da tua mãe, ainda onde ninguém te conhecia, ainda ninguém via a tua afeição, Ele já dizia: eu tenho um chamado para a tua vida. Todo homem e toda mulher de Deus, ele tem um chamado. Todo homem, toda mulher que nasce, ele tem um chamado. Você tem um chamado. Diga: eu tenho um chamado. Bata no peito e diga: eu tenho um chamado. Diga: quem me chamou foi Deus. Diga mais uma vez: quem me chamou foi Deus. Diga assim: quem me escolheu foi Deus. Essa é a vida. Eu sei que esta palavra vai falar com você nessa noite. Todo homem, toda mulher de Deus, ele nasce com algum propósito na terra. Nós vemos na Bíblia Sagrada em que Abraão nasceu com um propósito. Por mais que nós vivemos a nossa vida, vivemos 30, 40 anos da nossa vida, e vamos vivendo, mas chega um período em que Deus diz assim: agora é comigo a coisa, agora vai ser diferente. Você andava o caminho que você queria, você andava o caminho que você desejava, mas agora o negócio é comigo, agora o caminho vai ser diferente. É assim que Deus chama, é assim que Deus, Ele nos revela a tua palavra a cada dia. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Deus tem um chamado para cada um. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. E Abraão, ele vai vivendo. Só que chega um determinado momento em que Deus: olha, agora você sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. É por isso que eu disse que a vida é um mistério. Abraão na casa do teu pai. Abraão na casa do teu pai, tranquilo, sossegado. Agora Deus chega e muda a trajetória dele. Às vezes
Abraão dizia assim: mas não era isso que eu desejei, não era isso que eu sonhei para a minha vida, não era isso que era para acontecer na minha vida, eu não projetei isso para acontecer. Às vezes existem situações na nossa vida que nós não desejamos que acontecesse, mas elas infelizmente acontecem. Existem situações na vida em que nós não projetamos, em que nós não pedimos aquilo, mas aquilo acontece. Sem menos que a gente espere, algo de ruim acontece na nossa vida, e aquilo nos para, momentaneamente aquilo nos para. E quem sabe a nossa vida, naquilo que aconteceu, que não era para ter acontecido, a gente diz assim: agora o que é que eu vou fazer? A gente olha para a situação e diz: e agora para onde é que eu vou? A minha vida estava tranquila, a minha vida estava sossegada, mas agora olha o que aconteceu, o que vai ser de mim agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? São situações que acontecem na minha e na tua vida. Mas eu digo para você que todo aquele que tem um chamado, se tem um preço a se pagar. Todo aquele que tem um chamado de Deus, se tem um preço a se pagar. E esse preço não é nós que escolhemos. Esse preço não é nós que optamos por ele. Dizemos assim: tal data vai acontecer, tal dia pode acontecer que eu vou estar preparado. Não, o preço ele vem para nós pagarmos quando nós não estamos preparados. No momento mais difícil da nossa vida, aquilo acontece. Parece que o mundo desaba, parece que tudo vai acabar, parece que nós vamos morrer. E literalmente é isso que acontece. Parece que nós morremos de dentro para fora. Não temos mais a alegria de viver, não temos mais a esperança, não temos mais a esperança de um futuro melhor. Quando o preço é para nós pagarmos e aquilo acontece, o nosso mundo para. Nós dizemos assim: não, agora para mim acabou, agora para mim não dá mais. Mas eu vim nessa noite dizer para você: não acabou, é agora que começou. É agora que começou o chamado de Deus. É agora que começou o chamado de Deus. É como Jó, que dizia: antes eu só ouvia falar de Deus, eu só conhecia do ouvir falar. Mas depois da provação, depois de muitos anos de provação, ele disse: agora eu conheço Deus porque eu andei com Ele. Eu conheço Deus de andar com Ele. E o desejo de Deus é que nós conheçamos Ele diariamente. O desejo de Deus é que nós a cada dia conhecemos Ele. O que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos, qual é o nosso chamado. Existem muitas pessoas ainda dentro da igreja que ainda não sabem o teu chamado, que ainda não sabem o que veio fazer aqui dentro, que ainda pensa que ele foi chamado para apenas ficar sentadinho no banco. Não, você não foi chamado para ficar sentado no banco. Mas é importante eu falar para você que o meu chamado é diferente do teu. O teu chamado é diferente do teu irmão que está do seu lado. Quem sabe você nunca vai subir neste púlpito para pregar. Quem sabe você nunca vai subir aqui para cantar. Mas você vai estar lá fora fazendo o teu chamado. Só um chamado que é para mim e para você que é igual, é de pregar a palavra de Deus, é de levar as boas novas para as pessoas necessitadas. É esse o meu e o teu chamado primeiro. Mas como eu estava dizendo, às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não deseja que acontecesse. Olha para a vida de Daniel, olha para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens, com o futuro pela frente, estudando nas maiores universidades que existia naquela época. Chega um belo dia que o rei ele diz assim: eu quero esses 4 meninos, traga 4 meninos belos e formosos, ensinados em toda a sabedoria, e tragam eles para nós.
Agora eles têm que sair da tua terra e ir para uma terra desconhecida. Eles têm que sair do seu aconchego, do teu conforto, e ir para um lugar onde que eles iam ter que se estabelecer ali, ia ter que lutar para sobreviver. É isso que acontece na tua vida às vezes. Quem sabe alguns anos atrás, você estava em determinado lugar, passou-se 5 anos, passou-se 10 anos, passou-se 15, 20 anos, e você está estabelecido em um lugar onde você não desejava estar. Quem sabe a vida que você está vivendo é uma vida que você não queria viver. Quem sabe a vida que você levava quando jovem, quando tinha 15, 16 anos, você sonhava: quando eu fizer tal idade, eu quero estar casado, eu quero estar tantos filhos, eu quero ter um carro, uma casa, eu quero me formar. Mas no decorrer da vida isso foi barrado. No decorrer da vida isso foi parado. No decorrer da vida esse sonho seu foi parado. Mas eu digo para você, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle do teu chamado. A Bíblia diz que o homem ele projeta caminhos. O homem pensa, projeta pensamentos, ele projeta a tua vida. Mas é Deus que dá o caminho certo para ele. Mas é Deus que dá o caminho certo para ele. Quem sabe você projetou alguma coisa, mas Deus está dizendo para você: eu não quero isso para você, eu quero outra coisa. Eu não quero isso para você, eu quero você lá. Eu não quero você aqui, eu quero você lá. E não adianta a gente ficar fazendo birra. Não adianta a gente ficar com disse-me-disse, dizendo eu não vou, eu não faço, eu não quero. Não adianta, com Deus não tem isso. Com Deus você vai fazer porque Ele é Deus e manda na tua vida. Não adianta você dizer como Saulo: esses crentes eu vou matar tudo. Chega um belo dia, na rua chamada direita, em que Jesus pega ele e diz assim: agora acaba, agora você vai fazer a minha obra. Agora você comigo. Jesus aparece para ele e diz assim, e ele fica cego e diz: Saulo, por que tu persegues a minha igreja? Por que tu me persegues, Saulo? A Bíblia diz que Saulo ele fica 3 dias cegos. 3 dias cegos. Então não adianta você dizer eu não faço. Não adianta você dizer eu não quero. Não adianta você dizer ninguém vai me fazer isso daqui. Ninguém no pastor não vai mandar em mim para mim que eu posso fazer isso daqui. Não adianta. Quando você chegar na rua direita, Deus ele te pega lá. Quando você chegar na rua direita, Deus ele te cega. Você está esperando o quê? Para começar a fazer a obra de Deus. Você está precisando que aconteça o que na tua vida para que você siga o chamado de Deus? Vai precisar acontecer igual Saulo, ficar cego? Vai precisar acontecer igual muitas pessoas que eu vejo que aconteceu? Vai precisar ficar paralítico? Vai precisar dar um infarto primeiro para você fazer o chamado? É Deus que está falando com você. Vai precisar? Diga para o seu irmão que está do seu lado: vai precisar? Quem acha que vai precisar Deus fazer alguma coisa aqui para Deus tirar uma perna sua, Deus cegar você, Deus te dar um AVC na vida, pegar alguma doença, aí fala: agora eu vou. Quando está todo arrebentado, aí vai fazer o chamado. Quando está todo destruído, aí fala: ai, agora eu vou porque não tem mais jeito. Agora eu vou porque não tem mais jeito. Não adianta fugir do chamado que Deus tem para você. Deus vai te encontrar. Não adianta fugir daquilo que Deus tem para você. O que tem para você é teu, ninguém rouba. E você tem que fazer o teu chamado. Não corra daquilo que Deus tem para você. Não corra daquilo que Deus tem para você, projetado para você. Viva uma vida que Deus projetou para você. Viva essa vida que Deus projetou para você. Viva esse chamado que Deus, desde o ventre da tua mãe, Ele te chamou. Viva esse chamado. Não queira viver o que não é para você viver.
Não queira viver o chamado do outro. Não queira viver o chamado do outro. Não queira viver o que o outro vive. O que é seu é para você. O que é do outro é do outro. Mas às vezes nós queremos trilhar caminhos que não são de Deus. Queremos trilhar caminhos que não é do Espírito Santo que nos conduz a este caminho. E às vezes usamos até a própria Bíblia para dizer: não, esse está certo, não, esse é certo, esse daqui está bom. Ore para Deus e diz para Ele: Deus, qual é o meu chamado? Deus, eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Deus, eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado? Deus, me ajuda. Ore para Deus te revelar o teu chamado. Não deixa o diabo ficar colocando na tua mente que você é um Zé Ninguém. Não deixa o diabo colocar na tua mente que você não tem uma chamada. Não deixa o diabo colocar na tua mente que você nunca vai ser nada na vida, nunca vai ser ninguém na vida. Você é alguém especial para Deus. Como diz na música, você é raridade de Deus. Você é raridade de Deus. Não existe ninguém igual a você. Você é único, você é raridade de Deus. Eu fico triste, irmão, quando eu passo pelas ruas e vejo aquelas pessoas que moram na rua. Fico muito triste. Porque a maioria das pessoas que moram na rua são pessoas desiludidas, são pessoas que perderam a esperança, são pessoas que não têm perspectiva de vida, são pessoas que eram cristãs. A maioria pode sair na rua e se você encontrar, pergunta se ele era da igreja, ele vai falar que era. Ele vai falar: eu era um diácono, eu era um presbítero, eu cantava na igreja, eu tocava na igreja, mas teve uma situação na vida que eu não consegui suportar e agora eu estou aqui nessa situação. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão que chamou muito a minha atenção. Um programa que passava na Eliana, e ela foi entrevistar as pessoas que moravam na rua. E ela encontrou um homem, e aquele homem contando a história dele, ele disse assim: eu era diácono da igreja, diácono. Mas em um acidente de ônibus eu perdi a minha mulher e meus 4 filhos de uma vez só. Eu perdi. E ele disse: eu não tive força para absorver aquilo, eu não tive força para continuar servindo a Deus por causa daquilo. E é por isso que eu estou aqui na rua, catando latinha, catando reciclagem e sobrevivendo. Mas o que mais me chamou a atenção, pastor Galvão, é que um dia ele estava com 2 pães em uma sacolinha que ele ia comer, era o seu almoço. E uma pessoa chegou para ele e disse assim: olha, tem uma marmita aqui, come. Pega para você, eu comprei para você essa marmita. E ele disse: não, eu não quero. Eu tenho 2 pães aqui. Quem sabe o meu irmão lá da esquina, ele está precisando mais do que eu. Um mendigo falando isso. Não, essa marmita pega e dá para o outro, eu já tenho aqui. Uma lição de vida. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente já tem, e quando vem nos oferecer mais, a gente pega mais e esquece do outro que estava do lado. E aquele homem começava a chorar e dizendo assim: eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. O meu sonho, ele foi parado. A minha vida, ela foi parada. E a Eliana perguntou para ele: qual é a tua esperança? Ele falou: a minha única esperança é Deus. A minha única esperança é Deus, eu só espero nele. A
A minha única esperança é Ele, porque eu sei que algum dia Ele vai olhar para mim e vai se lembrar de mim e vai me tirar dessa situação. São situações que acontecem na nossa vida. São situações que acontecem na nossa vida, mas esse é o preço do chamado. Esse é o preço para aquele que tem um chamado de Deus. Esse é o preço para aquele que quer e tem um chamado de Deus. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se você ler a Bíblia toda, todos pagaram um preço pela tua chamada. Todos pagaram um preço pela tua chamada. Pedro pagou um preço muito alto pela tua chamada. Pedro foi crucificado igual a Jesus, de cabeça para baixo. Outros discípulos foram crucificados em uma cruz de X, todo aberto. Outro discípulo foi cortada a sua cabeça, como João Batista. Toda chamada tem um preço. Toda chamada tem um preço. Quem sabe você está vivendo situações na tua vida e que você está dizendo: eu não vou conseguir sair daqui. Ei, meu irmão, é para você se estabelecer, é para você se fortificar mais, para você fazer a tua chamada, para você seguir a tua chamada. Você pode olhar para mim, mas irmão Robson, a minha casa está acabada, a minha casa está destruída, a minha casa não tem mais jeito. Calma, é o preço da chamada, rapaz. Calma, é o preço da chamada. Todo mundo vai ter que pagar esse preço um dia. Jesus mesmo, Ele pagou esse preço um dia. E às vezes pagar o preço da chamada, vai ter que levar tapa na cara e ficar quieto. Às vezes para conquistar essa chamada, vai ter que levar xingo e ficar quieto. Vai ter que levar palavrão e ficar quieto. Vai ter que ouvir as pessoas dizendo: cala a sua boca, e a gente vai ter que ficar quieto por causa do preço da chamada. Por causa do preço da chamada, a gente tem que negar a nós mesmos. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não conseguimos conquistar aquilo que Deus vai querer, que quer para a nossa vida. Se nós, quando recebemos um tapa na cara, não virar o outro para dar também, a gente nunca vai chegar naquilo que Deus quer. Se nós às vezes não aprendemos a levar desaforo para casa, a gente nunca vai chegar aonde Deus quer. Deus tem um caminho para você trilhar. Deus tem um caminho para você trilhar. Mas o caminho dele é estreito. O caminho dele é difícil. Quem fala que servir a Deus é fácil, não é fácil não. Quem fala que vem aceitar Jesus, que a sua vida vai mudar para o melhor, realmente vai. Mas vai chegar situações que Deus ele vai querer te provar. Vai chegar situações que Deus vai olhar para você e diz: agora você vai para o deserto. Você vai aprender lá no deserto. Aí no deserto é onde você vai dizer assim: cadê a promessa? Cadê a chamada? Cadê tudo aquilo que me prometeu no começo da minha caminhada com Deus? Cadê tudo aquilo? Quando chega a hora de pagar o preço, a gente olha para baixo e diz: é aqui que eu vou morrer, é aqui que eu vou ficar. Mas eu digo para você, neste vento, neste deserto você não vai morrer. Nessa vida, antes que se cumpra a promessa de Deus, antes que se cumpra o chamado de Deus na tua vida, você não vai morrer. Você não vai morrer antes que o chamado de Deus se cumpra na tua vida. Quem sabe Deus está falando com você nessa noite, assim como Ele falou com Mateus, dizendo: Mateus, levanta dessa escrivaninha e me segue. Mas Senhor, eu vou deixar tudo. Vai deixar tudo, me segue. Quem sabe Ele está falando com você igual falou com Pedro: Pedro, larga isso daí, me segue que eu vou te fazer pescador de homens.
Essa é a chamada de Deus. Você quer saber se você está no caminho certo, está no caminho errado? Quando você para de viver para você e vive para Deus. Quando você para de pensar só em você e pensa na obra de Deus e pensa em Deus primeiramente e coloca Deus em primeiro lugar, é aí que você está no caminho certo. Quando você começa a dizer como Paulo, já não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim, você está no caminho certo. Você está no caminho da tua chamada. Quando você começa a dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, eu estou crucificado com Ele, você está no caminho certo. Mas enquanto você vai pensando só em você, só em você, só em você, você ainda não está no caminho. Você ainda não está no caminho para a chamada que Deus tem para você. Enquanto você continuar pensando somente em você, e não pensar na obra de Deus, não pensar nas coisas de Deus, nunca vai acontecer nada, nunca vai mudar nada. Mas a partir do momento que você dizer, agora eu quero viver para Deus, agora eu quero viver para Deus, tudo que é meu é dele, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho pertence a ele, a minha casa é dele, o meu carro é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é para a honra e para a glória dele. Aí você vai ver Deus fazer na tua vida. Quando você fizer isso, você vai ver peixe multiplicar. Quando você fizer isso, você vai ver o pão multiplicar. Quando você fizer isso, você vai ver como Pedro, ver Jesus transformado no monte, ver Jesus subindo aos céus. Mas isso você tem que largar tudo, largar os velhos costumes. Não adianta viver na igreja, mas viver uma vida de mentira, viver uma vida de discórdia, viver uma vida de fofoca, viver uma vida que você é uma ilusão para você. Nada vai acontecer. Mas quando você parar e dizer, Deus, agora eu quero viver o Senhor, muitas coisas vão acontecer na tua vida. Lembre-se, você tem um chamado. Você não é um Zé Ninguém. Você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamado para ficar desiludido da vida. Você foi chamado porque você é especial para Deus. Você foi chamado porque você tem que fazer uma grande obra para Deus ainda. Mas irmão Robson, eu não sou crente ainda. Aceite a Jesus hoje. Aceite a Jesus hoje. Aceite a Jesus hoje. Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Já se foram as horas. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero ministrar uma bênção sobre você nessa noite, que estava desiludido da tua chamada, que estava sem esperança da tua chamada. Mas essa noite Deus te coloca de pé novamente e diz, eu estou te chamando, meu filho. Eu tenho uma chamada com você, eu tenho uma promessa para você. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado.